essa é muito parecida com a posição anterior, com um detalhe ou outro diferente, e aí vamos caminhar para a gente conseguir passar todo o conteúdo aqui. Outra possibilidade que a gente tem, e a gente vai ver isso durante o nosso seminário aqui, e mais uma vez eu gosto de fazer uma analogia com boxe, né? Agora na parte ofensiva. Toda vez que eu tento uma posição no meu oponente e ele defende, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que ele está um passo atrás do processo, eu preciso lançar outra posição, né? Eu preciso tirar vantagem desse fato dele ter defendido, está um passo atrás, e mandar a outra posição. O que eu quero dizer com isso? Que o meu jiu-jitsu não pode ser o jiu-jitsu de uma posição. Né? Tem muita gente que faz uma posição muito bem. E obviamente muitas vezes até surpreende muita gente. Mas quando a pessoa entende que ela só tem aquela possibilidade, fica fácil de você antecipar a defesa. Então vamos imaginar se eu vou lutar boxe aqui pra cá, eu vou lá o Don Jab. Chega uma hora e eu falo, esse cara só tem isso. Então fica muito fácil de defender. Mas se eu começar a combinar meu movimento, jab, direto, cruzado, 1, 2, 3, gancho, ele defende a primeira, ele defende a segunda, mas invariavelmente algum movimento meu vai entrar. O jiu-jitsu é igual. Quando eu ataco ele, ele defende, o que eu preciso fazer? Dar outro ataque. Quando ele defende, eu dou outro ataque. Até eu ser bem sucedido. Ah, Lang, mas se ele defender 10 vezes, significa que eu tenho que ter 10 variações diferentes? Não. Eu posso ficar nesse círculo vicioso aí do jab direto cruzado. Eu tento a primeira, ele defendeu, eu vou para a segunda, ele defendeu, eu vou para a terceira, ele defendeu, eu vou para a primeira. Não preciso, né, meu conhecimento não precisa ser infinito, de ninguém é. Mas o que eu preciso é ter o entendimento de que meu jiu-jitsu precisa ter combinação, precisa ter continuidade, precisa ter sequência, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Agora eu vou tentar fazer esse movimento da raspagem lateral, mas o Kaká, ele vai pular a minha perna, né? Então, prestem atenção aqui, ó. Tô lá. Fugiu o quadril. Vou tentar fazer a raspagem e ele pula a minha perna aqui, ó. Só faz o movimento pulando dessa daqui, assim, vai ser cortando o chão. Então aqui, ó, a hora que eu bato, exatamente, ele pula a minha perna. O meu pé tá esticado no talo aqui. Vocês acham que eu vou conseguir raspá-lo? Vamos até disputar um pouco mais. Bota esse pé em pé aqui, ó. Pior ainda, né? Então, muitas vezes, quando eu começo a fugir o meu quadril para fazer a raspagem, não é na minha primeira tentativa que eu vou ser bem sucedido. Jiu-jitsu é ação e reação, o cara atacar e vai defender. Mas aí eu vou tirar vantagem dessa defesa dele e vou fazer um outro ataque. Então toda vez que o Kaká pular minha perna ali e colocar a base dele, boa, tô aqui, ó, ele pulou minha perna. Eu vou soltar a manga dele agora e vou atacar o outro braço dele. Eu vou fazer um movimento de arm drag aqui. Então eu deixo a manga e eu vou fazer esse movimento enterrando o Kaká no chão. O que é importante eu entender aqui? Tá vendo que meu peito está conectado na costela dele aqui? Quando eu chego nessa posição aqui, mais uma vez, outra lição que o jiu-jitsu nos ensina é a controlar a nossa emoção, né? O jiu-jitsu talvez seja o esporte que tenha mais o instinto do ser humano envolvido. E o primeiro instinto do ser humano é a luta pela sobrevivência, né? Quanto mais eu empurro ele, mais ele quer me empurrar, quanto mais eu puxo, mais ele me puxa. De volta, isso é instinto, né? E aí, quando eu chego nessa posição aqui, eu preciso controlar a minha emoção e não reagir através do instinto. Eu treino com o Kaká todo dia, o Kaká me bate todo dia. Cheguei nessa posição, aí o que eu penso? Eu falo, pô, Kaká, hoje eu vou pagar de volta tudo que você faz pra mim. Hoje eu vou te dar um crossface. Pegar suas costas, eu vou te dar um crossface. E aí, eu ajo através do instinto e eu tento meter o meu segundo gancho, porque eu estou muito ansioso para chegar na posição. E aí eu quero subir e botar o gancho. Só que se o Kaká souber um pouquinho só que seja de defesa de costas, o Kaká vai botar o quadril no chão quando eu tentar botar o gancho e ele vai defender. Eu vou fazer isso aqui, ó, vai lá, Kaká. E a coisa. Aí você fala, Lang, mas você raspou o Kaká. É muito difícil raspar o Kaká. Mas a conta que eu tenho que fazer não é que eu raspei ele. A conta que eu tenho que fazer é que eu perdi as costas dele, a melhor posição do jiu-jitsu. Imagina se a meia guarda do Kaká for a melhor meia guarda do mundo. Foi a posição que eu caí.
né? Ele vai estar em extrema vantagem naquela posição. Então, como eu consigo responder racionalmente ali através da técnica e não na emoção de querer solucionar o meu problema o mais rápido possível? Quando eu chego nessa posição aqui, ó, né? A minha mão não está na altura do quadril dele. Ao invés de tentar subir e botar o gancho, eu vou fugir do meu quadril e vou trazer ele para mim aqui, ó. E vou fazer o seat belt. Como que o Kaká vai defender as costas aqui agora? Não tem como. O meu segundo gancho é a consequência de um bom domínio. Toda vez que vocês tiverem que escolher entre estar com os dois ganchos e um domínio ruim, ou um domínio bom e um gancho só, escolham sempre pelo domínio. O gancho é a consequência de um bom domínio. Jiu-jitsu é, na maior parte do tempo, sobre domínio. Quanto mais eu dominar, quanto mais eu controlar o meu oponente, melhor para mim, né? A gente precisa, ao invés de pensar em ganhar a luta ou ganhar o treino, a gente precisa pensar em ganhar posições. Se eu ganhar as posições, consequentemente eu vou ganhar o treino, eu vou ganhar a luta. Então eu preciso pensar passo a passo, né? Eu nunca posso fazer com que a emoção fique na frente e que eu tente resolver o meu problema o mais rápido possível, né? Estava conversando com o Kaká, a Rise tem o objetivo de montar 10 academias aqui. Como que a gente faz isso? Montando as 10 uma vez, Kaká? É um processo. Como que a gente começa? Uma por uma. Jiu-jitsu é igual. Eu preciso pensar na posição e não no resultado final. O resultado final vai ser a consequência daquilo que eu começar a escrever aqui. Então o que a gente vai fazer aqui é isso. Entender que quando eu ataco, ele defende. Quando ele defende, ele está um passo atrás. Quando ele está um passo atrás, eu preciso tomar vantagem disso e atacá-lo novamente. Então eu vou tentar fazer a nossa posição número 1. Estou lá. Fugi o quadril. Tentei fazer a raspagem. Ele vai pular minha perna. Ele pulou. Arm drag. Mão no chão. Controla o quadril dele. Alan, posso controlar a costela? O quadril é melhor porque é o quadril que eu quero trazer comigo, né? O tronco dele vai ser a consequência. Então às vezes o cara tem a base muito boa e eu começo a puxar a costela aqui, fica difícil eu trazer ele pra mim. Quando eu estou no quadril e eu fujo o meu quadril e fecho o meu cotovelo, é natural o quadril dele descer. E aí o que acontece? Vou botar o gancho? Não, porque senão o Kaká começa a botar as costas no chão aqui, ó, ele vai defender. Perfeito, Kaká. A escolinha tá em dia, hein, meu amigo? Ele vai defender. Agora, né, se eu tô aqui, aí eu faço esse movimento aqui, ó, e vem no seat belt, defende as costas aí, Kaká. Eu tô no controle. Lang, mas ele vai fechar o cotovelo com o joelho. Fecha lá, Kaká. Pra defender. O que eu faço? Troco. O meu gancho é a consequência do meu controle, é a consequência do meu domínio. Então pense sempre em dominar posições, depois em pontuar, depois em finalizar, depois vocês fazem o que vocês quiserem. Pede a senha do banco do amigo, o que vocês quiserem. A primeira a gente precisa ter um domínio. Faz sentido? Vamos lá? 1, 2. Pega a chance dele mesmo. É ou não é, Kaká? Pega a senha do banco. Desafio o jiu-jitsu, Emanuel. Gostando de ver, não. Ó o baiano, tá louco, hein? Só quero avisar dele.
Vamos primeiro para lá. Pensando um pouco mais à frente, mais uma vez, porque isso não exclui aquele fato que eu tenho que ter os controles da posição. Até o braço aqui por cima do canto, basta que eu tenho uma colheita maior pensando já numa finalização. E ela correta para aí vamos fazer Galera, tempo! Vamos entender alguns processos aqui dessa posição. O primeiro deles, existem basicamente duas reações do meu oponente aqui. O que pode ser que mude, né, a minha tomada de decisão na hora de pegar as costas dele. Então, onde é que eu... Vamos imaginar, quando o Hugo me raspa, vai tentar me raspar aqui, ó, botou o pé no bíceps, fez a fuga, vai tentar me raspar. E aí eu pulei a perna dele. Eu posso manter meu pé no chão, tentando esticar para lá, ele não vai me raspar nunca. A minha base está muito boa, aí ele vai fazer o arm drag aqui, ó. Foi lá, cruzou meu braço e chegou. Como essa minha perna está em pé, o peso do meu corpo está muito mais no meu joelho direito do que nesse pé. Concorda comigo? Sim. Então quando ele bota a mão no meu quadril aqui, aí ele foge o quadril e me puxa, ele consegue me trazer facilmente. Só que pode ser, pode subir, que na hora de pular a perna dele, ao invés de ficar em pé, eu bote o meu joelho no chão. E aí eu transfiro o meu peso também pro meu outro joelho. E aí muitas vezes ele vai tentar puxar o meu quadril e fica difícil, né? Eu vou acompanhando ele. Quando eu tento puxar o quadril do meu oponente e ele está com a base muito bem distribuída entre as duas pernas, tem outra coisa que eu posso fazer, né? Que é tentar subir no seat belt
e trazer ele para mim. Mais uma vez. A única coisa que eu não posso fazer é tentar subir e botar o gancho. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Conecto o seat belt e trago ele para mim. Através da pressão do ombro na nuca dele, né? Mas se ele tiver com a perna em pé, eu posso fazer esse movimento de arrastar o quadril dele comigo. O que não muda, né, quando eu tento trazer o quadril dele comigo, é que esse movimento não pode ser isolado só do meu braço, depender da força do meu braço. Cadê o Hugo? Chega aí, Hugo. A gente estava conversando lá a respeito disso, né? Quando eu tô aqui, se eu começar a puxar o quadril dele aqui, ó, sabe quando eu vou trazer ele? Ah, nunca. Nunca. O que eu preciso é que o meu corpo todo faça um movimento. Então eu me afasto, eu puxo o meu quadril e consequentemente eu faço a puxada. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Agora é muito difícil, não vou dizer impossível, mas fica muito difícil para ele não me acompanhar. Então ao invés de eu estar aqui fazer assim, ó, no braço, o que eu faço é isso aqui, ó. Eu me afasto e trago ele comigo. Quando eu faço isso, o meu corpo todo faz o movimento. E aí mais uma vez, o que pode ser que interfira na minha tomada de decisão seja a base dele, né? Quando ele está com uma perna em pé, ele está numa situação muito mais alta, então, e o peso dele está nessa perna, então faz sentido eu tombar o quadril dele. E quando ele bota o joelho no chão e também transfere o peso mais à outra perna, eu posso subir, conectar o seat belt, trago ele para mim e depois posiciono o gancho. Faz sentido? Perfeito? Vamos para a próxima lá. Chega aqui, Kaká. Já me desgastei muito com o calor. Muita força agora para trazer. Galera, vamos lá. Vamos pro óbvio. Ele está de joelho no chão e está dizendo que ele quer passar minha guarda amassando. O que eu preciso fazer para evitar com que ele me amasse é controlar a distância. Como que eu controlo a distância? Pé no quadril. Se ele quer passar a minha guarda me amassando, eu estou controlando a distância, colocando o pé no quadril, qual que é o próximo passo para ele? Ou levantar, e aí ele vai jogar uma distância mais longe, ou ele vai tirar o pé e está controlando a distância. Então as duas respostas são corretas. Vamos ficar com a dele aqui, porque ele é mais bonito. Brincadeira. Vamos ficar com a dele aqui, porque a característica do meu oponente é passar minha guarda amassando. Então ele não quer levantar, ele quer usar o peso dele ali, a força dele. Então pode ser que ele brigue para poder tirar o pé do meu quadril. O que eu preciso fazer? Se eu deixar com que ele tire o pé do meu quadril, possivelmente ele vai começar a botar a pressão dele e aí eu vou começar a ficar um passo atrás no jogo, naquela negociação, né? Então vamos imaginar, estou aqui, estou controlando a distância. O que ele precisa fazer para tirar minha perna? Ganhar a parte interna do meu joelho, e aí ele empurra meu joelho para baixo. Ó, ele já tirou o meu pé do quadril dele. Se eu perder esse pé e ele começar a me amassar, meu amigo, fala aí, Kaká, vai ser daquele jeito, né? Então, quando ele começar a jogar a mão na parte interna do meu joelho, o que eu preciso fazer? Brigar para ele não fazer esse movimento? Claro que não, ele está fazendo algo que é correto. Eu nunca vou contra o princípio técnico correto. O que eu faço é me antecipar para poder me defender. Então, quando o Kaká começar a girar a mão e controlar a parte interna do meu joelho, eu vou utilizar o ponto de apoio no meu pé do bíceps e vou mudar o meu quadril de ângulo. Percebam que eu não estou fazendo uma fuga de quadril. O que eu estou fazendo é mudar o ângulo do meu quadril, né? Fuga de quadril é isso aqui, ó. Eu tiro uma parte da minha bunda do chão, uma parte da minha lombar do chão. O que eu estou fazendo aqui é manter minhas costas flat o tempo todo. Então não é uma fuga de quadril. Vou fazer mais uma vez. Vou lá. O Kaká começou a controlar. Eu piso no bíceps, que agora esse pé aqui vai ser um ponto de apoio importante. Fujo, não fujo meu quadril, desculpa. Troco o ângulo do meu quadril. E agora eu preciso trazer o joelho dele mais próximo do meu peito possível. Quando eu faço isso, eu começo a expor o braço dele. E eu tenho algumas opções aqui. O que eu preciso entender? O jiu-jitsu é para todo mundo,
mas de maneiras diferentes. Então vamos lá para a primeira, que é a chave de braço. Estou aqui, o Kaká controlou, puxo o meu quadril. Vou soltar a manga dele e vou controlar o tríceps. O porquê? Mais uma vez, se eu deixo a emoção na frente da razão e aquela ansiedade de que eu quero pegar o Kaká de todo jeito, e aí eu estouro a pegada dele, o Kaká vai fechar o cotovelo. Não tem mais chave de braço. Então o que eu preciso fazer é, primeiro, ter um bom controle. Eu preciso controlar ele. Eu não posso pensar em ganhar a luta. Eu preciso pensar em ganhar o domínio, ganhar a posição. Então quando ele controla aqui, ó, que eu vou fazer isso aqui, ó. Tira o braço aqui. Não tem como. E agora eu vou fazer o pêndulo com a minha perna aqui, ó. O que é importante? Quando eu faço o pêndulo com a minha perna, eu vou voltar o meu quadril. Porque o ângulo dessa chave de braço vai ser como uma americana. Então eu faço aqui, ó, e agora eu volto. Tá vendo como o meu quadril voltou? Olha aqui a pressão. Correto? Mãe, posição é linda, hein? Isso daí pra fazer no campeonato quando a namorada tá assistindo, quando a Grace Mac tá filmando, beleza. Mas, velho, eu não tenho essa flexibilidade. Como que eu posso me adaptar aqui? Eu tenho duas opções. Ó, a primeira, estourei. Eu posso fazer um pêndulo, solto a manga e volto a minha cabeça toda pro outro lado aqui, ó, fecho meu joelho. E agora, eu estou no omoplata e eu tenho uma outra posição que, ao invés de trocar totalmente o sentido da minha cabeça, eu venho e paro no meio do caminho. Então eu estou aqui, ó, ele controlou meu joelho. Faço aqui, ó. Volto, subo no quadril e agora eu tenho a opção de chegar no triângulo. Então, olha como as coisas funcionam, né? Através de um movimento, eu consigo criar 3 possibilidades de ataque. E essas possibilidades, ela vai depender da minha tomada de decisão, da minha escolha ou do meu body type, do meu biotipo, né? Da minha estrutura. Se eu sou um cara flexível, tá bom, eu boto no braço. Mas se eu não sou também, tem a opção do triângulo. Mas minha perna é curta, eu não consigo fechar muito bem o triângulo. Vamos tomar claro. Jiu-jitsu é o melhor esporte do mundo por conta disso. Ele te dá a opção de você se adaptar a todo momento. Ele te dá a opção de você treinar o teu controle emocional todos os dias. A maioria das lições que a gente aprende no tatame, a gente consegue aplicar fora do tatame. Eu faço isso na minha vida o tempo todo. E, cara, o jiu-jitsu já me salvou de várias. Ok? Então vamos lá, mais uma vez. Tô aqui. Kaká controla meu joelho. Tô lá. Bum. Kaká controla meu joelho. Estourei. 2. Kaká controla meu joelho. 3. Existe um esporte melhor que o nosso? Possível, né? Vamos lá? 1, 2. Então, eu se liga ele fazendo essas coisas ali. Eu mostro ali. Tá bom demais, eu nem tenho um lugar de ser. Nossa. Oi, meu amigo. Coisa boa, hein? Vai o joelho no peito. Só vai embora. Qual que é a melhor coisa?
Garoto! Tá bom? Então, depende muito do teu biotipo e também, às vezes, a reação dele. Se ele abaixa muito a cabeça, aí mesmo que você seja flexível, fica difícil você jogar para o chão. Não, na verdade não. Óbvio que eu não posso parar muito tempo ali, porque como eu estou com o pé esticado, pode ser que você jogue minha perna. Então, tipo aqui, ó, eu fiz um movimento. Quando você não tem, eu já tô, ó, eu não posso parar muito tempo ali, porque se eu tô aqui, aí eu paro muito tempo, eu falo, não, joga minha perna pra cá, você vai jogar e vai me amassar. Então, é claro que eu preciso entender o risco que eu vou correr quando eu tô com a minha perna totalmente esticada, sem te desequilibrar. Você pode tirar a face aí eu não preciso fazer essa coisa. Galera, presta atenção no detalhe aqui, ó. Deita aqui, ó. Quem tá em cima, isso é um movimento novo, né, cara, desse ângulo de quadril. E claro que não é tão fácil de fazer. Então, quando você estiver nesse período de aprender a posição, o amiguinho que está por cima aqui pode dar direção para o companheiro. De que maneira? Ele vai controlar aqui, ó. Eu vou empurrar o joelho no peito dele e girar o quadril dele. Vou fazer isso aqui, ó. 1, volta. Aí vou de novo, ó. 2, volta de frente. Aí eu vou, ó. 3, volta de frente. Aí até ele pegar o movimento, ó. Tô lá, parou. Só pegar. Vai. Chamei isso, meu. Desculpa não, depois a gente vai rolar. Tá bom? Então, quem tá por cima, dá a direção pro companheiro aí para facilitar o movimento. Porque é algo atípico, né? A gente tá acostumado com a fuga de quadril. Isso aí pra gente é passeio no parque. Mas é importante quem tá em cima dessa direção, o amiguinho treinar ali e fazer o movimento corretamente. Então quem tá em cima, dá uma ajustada aqui, tá bom? Os dois. Já matou, já sei. Se você muitas vezes, o cara que conhece a posição, você não tá com o braço ali, você não consegue puxar. Aí você vai tentar fazer abaixado da cabeça. Aí pra não machucar o braço, às vezes você vai abaixando com a cabeça aqui, ó. Agora é difícil. Eu vou fazer a chave do braço, mas aí eu vou. Você vai bater, você vai fazer de novo, você vai pegar, você vai dar isso é importante. Como que você consegue evoluir o teu jiu-jitsu e botar ele no próximo nível? Através do treino específico. Por quê? Se a gente fizer um treino específico de guarda, a minha reação vai ser uma dele, a outra, e dele a outra. E aí você vai pegando essas possíveis reações que os teus oponentes podem ter, e você começa a construir um jogo para esse tipo de cenário. Né? Então quando eu falo antecipar, eu faço aqui o cara fez eu antecipo. Não é que eu acho o vídeo que o cara vai fazer. É que através da minha experiência de tanto fazer aquela posição, as possíveis reações que os caras fazem, você constrói um jogo para ver esse cenário acontecer. O cara fez aqui, o cara fez assim, o cara fez assim, o cara fez a postura. Tudo que pode acontecer, você vai lá e vai destruir o jogo. E aí você fica com aquela sequência, com aquela combinação que eu te falei, exatamente. Aí, toda vez que ele defende, você consegue ir quebrando aquele lado dele. Galera, tempo aqui, ó. Vamos fazer mais um. A gente está trabalhando aqui, então, o cenário onde o meu oponente quer passar minha guarda de joelho. Existe uma infinidade de coisas. Se vocês quiserem, a gente fica aqui até amanhã. Não tem problema nenhum. Eu adoro. Eu vou no seminar. Eu vou no seminar, você tá precisando me expulsar. Falando, porra, já vamos fechar, já deu. Eu adoro. E o que acontece? A gente começa sempre a falar, né? Eu comecei o seminário afirmando isso. O pé do bíceps é o teu melhor amigo, ele que cria todas as possibilidades de ataque. Porém, o jiu-jitsu, ele se adapta muito mal a regras.
Jiu-jitsu não quer regras. Jiu-jitsu quer conceitos. Jiu-jitsu quer princípio técnico. Então, todo mundo, é assim. Pô, mas é assim pra você, né? É mais pesado que eu, é mais forte que eu. É assim. Pô, é assim pra você, meu. Tem 60 quilos flexível aí, né? Então, não tem muita regra. O que tem é conceito, é princípio técnico. E é importante entender que muitas vezes, quando eu faço alguma coisa que teoricamente é errado, mas aonde eu tenha a noção do risco que eu corro, não tem problema. É aquele negócio de você calcular na tua cabeça risco-benefício. Eu vou passar a guarda fechada jogando a minha mão dentro da perna do cara. Não, tá errado, você vai fazer o triângulo, vai tomar o triângulo. Tinha um cara que treinava na academia que ele passava a guarda de todo mundo assim. Como que eu vou chegar no cara e falar, você tá errado? Eu vou falar, mas como que eu tô errado? Tá dando certo pra mim a vida inteira, né? Então sempre existe a exceção da regra. Então essa explicação toda foi pra gente fazer uma posição aqui agora, que é o seguinte, eu falei que o pé do bíceps é o que cria oportunidade de ataque, mas agora a gente vai utilizar a outra perna para fazer isso, né? Então para vocês não falarem, pô, o Lang é louco, fala uma coisa e aí depois faz outra, é importante vocês entenderem que na vida a exceção da regra sempre existe. Então vamos lá. O que eu quero dizer? Estou aqui na posição. Até agora, o meu pé do bíceps foi sempre o que criou as oportunidades de ataque. Só que agora eu vou começar a trabalhar com o meu pé que está no quadril. O que o meu pé do bíceps vai fazer, de repente, é ajudar eu tirar a tensão do meu oponente desse lado, né? Então muitas vezes eu não posso esticar totalmente, porque a gente já viu que isso tem efeito zero, mas o que eu posso fazer é começar a dar uma pressãozinha aqui, simplesmente para tirar a tensão do meu oponente. O que eu vou fazer aqui agora, o pé que está no meu quadril, eu vou atravessar ele todinho na lateral do corpo do meu oponente. Mais um detalhe importante é eu trazer a mão do Kaká na lateral do meu quadril, como se eu quisesse botar a mão dele no meu bolso. Então eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Qual que é o erro mais comum? Eu fazer isso aqui, ó. Trago a mão dele no meu abdômen, isso aqui não vai funcionar. Então o que eu quero é esse movimento aqui, ó. E agora eu vou voltar e vou pisar nas costas dele. Olha como eu começo a dar pressão no cotovelo dele e eu quebro a postura dele. Mais uma vez, isso vem para sustentar a ideia que eu estou falando para vocês desde o início do seminário. Eu não posso pensar em ganhar posição, em ganhar a luta e chegar o mais rápido na finalização. O que eu preciso é ganhar posição. O que eu preciso é ganhar o controle, o que eu preciso é ter o controle do meu oponente, né? Muitas vezes eu penso só no omoplata, e aí eu tento fazer da maneira convencional que a maioria das pessoas fazem, né? Eles estão aqui, aí eles querem fazer esse movimento aqui, ó, de gancho. Se eu faço esse movimento de gancho, se ele der um tranquinho no braço aqui, ó, dá um tranquinho no braço, ele puxa o cotovelo. O porquê? Porque ele está com uma boa postura, a cabeça dele está apontada para o teto, então ele consegue sacar o cotovelo dele. Para eu ser efetivo no omoplata e para eu ter um controle dele e facilitar a minha vida, eu preciso quebrar a postura dele, que é o que faz ele defender o omoplata. Então, ao invés de eu tentar fazer esse gancho e chegar direto no omoplata, se eu fizer isso aqui, ó, faz uma postura aí. Ele está quase batendo aqui, ó. Se eu forçar, ele vai bater. Ele vai girar o polegar. Mas eu quebrei a postura dele, eu já controlei a posição. O que eu vou fazer é subir no omoplata, né? Então tudo se torna mais fácil da perspectiva de que eu preciso dominar o meu oponente, eu preciso controlar ele, né? E entender que muitas vezes, velho, o queijo vai estar na ratoeira bonitão, brilhando. Só que se a gente tentar pegar de qualquer jeito, a ratoeira vai pegar nosso pescoço. Então muitas vezes, ir com muito sede ao pote não é uma boa opção. Controle de emoção. Todas as vezes que eu tomei uma decisão na minha vida emocionado, com a emoção na frente da razão, eu sempre escolhi mal. Todas as vezes que a emoção veio, mas eu botei o racional na frente, eu consegui fazer uma melhor tomada de decisão e uma melhor negociação. Jiu-jitsu é assim também. Se a gente for de tudo ou nada, muitas vezes a gente vai ficar com nada. Agora, se a gente estiver centrado no objetivo de controlar a posição
quebrar a postura do meu oponente, dominar ele, dar o mínimo de possibilidade de defesa para ele, né? Tentar antecipar todas as possibilidades de defesa que ele tem, cara, a gente vai chegar no objetivo. É mais trabalhoso? É, mas é mais garantido, né? Então muitas vezes a gente tem um trabalho maior, a gente precisa pensar um pouco mais, a gente precisa controlar a emoção, mas quando a gente chega, o cara já vai entregar pra gente. Então mais uma vez, tô aqui, posso até tirar a atenção dele aqui, ó, tô dando um toquinho no bíceps e aí eu vou fazer isso aqui, ó, já foi. Ó como eu venho quebrando a postura dele. Tem que olhar pro teto aí, Cacá, mas não vai mesmo, eu preciso desse peso aqui, ó, e aí fica fácil eu passar a perna pela frente do rosto dele e chegar no meu. Vamos lá? 2. Boa, Cacá! Cacá tá combinando bem, hein, Cacá? Você tá fazendo a reação boa e os caras estão acreditando que isso aí funciona tudo, hein, meu cara? Boa, hein? Tá vendo como o treino é, né, Cacá? Combinando tão bem que os caras estão acreditando que é cuidado para não tirar o ombro do lugar, né? Vamos lá! Se eu quiser esticar, fazer um stop, você para não bater, precisa de um polegar. Posso pegar? Eu falei pra ele que eu tava passando pra ele. Ele falou assim, ele falou tem que ser daquele jeito, ele falou. Se mudar, vai ser eu faço um passo aqui, ó. Não tem problema você fechar. Mas quando eu sei, você conectar o ombro dele no chão. Então eu faço assim. Eu boto as mãos, porque agora
seguinte, ó, pode sentar todo mundo aqui na parede, que agora eu vou treinar com todo mundo, vou meter a porrada em você. Já foi essa época, hein? Tô quase um velhinho. Chega aí, Cacá. Chega aí, Hugo. Chega aqui com a gente. Toninho, então, vamos parar a parte técnica por aqui, para também não ficar muita informação, né? E eu quero realmente que vocês saiam daqui e tenham absorvido pelo menos um detalhe, que alguma coisa que eu falei faça sentido para vocês e isso melhore a qualidade do jiu-jitsu de vocês. Mas é importante entender, né, que eu, obviamente, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje quando eu iniciei jiu-jitsu, e a minha primeira paixão foi pelo jiu-jitsu esportivo. Então, se vocês me perguntassem, né, há mais de 20 anos, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, qual é o teu sonho? Não era ter uma academia cheia de alunos, não era utilizar o jiu-jitsu como eu utilizo hoje, como uma ferramenta de transformação de vida. Eu queria ser campeão mundial, né? Era só isso. Mas durante o processo, né, não que tudo que eu conquistei no jiu-jitsu esportivo tenha menos valor, sou muito orgulhoso da história que eu toquei, mas chega um momento da vida onde a gente entende que aquilo é só um pedacinho do que o jiu-jitsu representa, né? E como eu falei inicialmente, o jiu-jitsu tem muito mais a oferecer para as pessoas. E aí, pensando, né, no quão abençoado é a minha vida, de eu poder viver através do jiu-jitsu, né, de eu poder viajar o mundo todo, o Brasil todo, ensinando jiu-jitsu e levando esse esporte que é maravilhoso para a vida de tantas pessoas, eu me dei conta de que não importa o quanto eu me esforçasse para ir até esses locais e dar um seminário técnico perfeito, né, de repente eu não iria impactar a vida de todos, porque eu me dei conta de que para todo mundo que assinava para participar do meu seminário, 5% no máximo dessas pessoas eram profissionais do jiu-jitsu, né? Eram atletas de jiu-jitsu ou eram professores do jiu-jitsu. 95% eram pessoas que amavam jiu-jitsu, mas que tinham outras prioridades na vida. E que sim, eles gostariam de aprender, né, um detalhe de uma técnica ou outra, mas a técnica em si não era o primordial para essas pessoas. E eu falei, cara, se eu me esforçar para dar o melhor seminário do mundo, eu vou impactar de repente diretamente a vida de 5% das pessoas que eu convivo durante todo o seminário. Uma mensagem, essa pessoa ia lembrar e falar, cara, eu não lembro de nada que o fulano passou tecnicamente falando, mas ele falou algo que, puta, isso foi muito bacana para a minha vida e eu consegui realmente entender a mensagem com que ele queria deixar para as pessoas. E aí, pensando em tudo isso, eu falei, cara, a melhor maneira de impactar a vida dessas pessoas é deixando uma mensagem e contando um pouco da minha história. Não para me engrandecer e ficar falando aqui de tudo que eu conquistei, mas principalmente das derrotas que eu tive na vida e os aprendizados que essa derrota me trouxe, né? Então eu comecei a treinar jiu-jitsu há pouco mais de 20 anos atrás, na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. É uma cidade pequena, uma família, nunca passei fome, graças a Deus, na minha vida. Meu pai sempre andou com uma responsabilidade de chefe, tudo que eu fiz. E que bom que foi assim, que hoje eu dou muito valor às coisas que eu tenho conquistado. Nós tive todas as dificuldades, e meu pai, cara, né, tem uma cabeça ainda um pouco mais conservadora, aquele trabalho duro e tudo mais. Determinado momento da vida dele, trabalhou em 2 empregos ao mesmo tempo. Minha mãe foi faxineira doméstica aí, né, dos 12 anos de idade aí, durante um bom período da vida dela. E aí, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu entendi muito rápido que isso é o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Eu fiquei pensando como que eu iria dar essa notícia pro meu pai. Como eu ia chegar pro meu pai, o cara que tem um conceito de trabalho duro tão latente, chegar e falar, pai, quero ser professor de jiu-jitsu, quero viver do jiu-jitsu. E a gente está falando de mais de 20 anos atrás, né? Imagina como que era o mercado de jiu-jitsu naquele momento. Hoje a gente vê infinitas possibilidades. Hoje a gente vê excelentes academias. Mas naquela época era tudo muito diferente. Mas um dia eu tomei coragem, cheguei no meu pai e falei, pai, preciso conversar com o senhor. Estou treinando jiu-jitsu, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, quero me aperfeiçoar no jiu-jitsu e eu quero viver do jiu-jitsu pro resto da minha vida. E aí ele me disse o seguinte, eu falei, Marco, é isso que você quer? Eu falei, Ele falou, o mercado do jiu-jitsu é muito pequeno. Então você vai ter que ser muito bom no que você está, né, querendo fazer.
falei, pai, confia em mim, eu vou ser bom, eu vou me esforçar, eu vou dar o máximo. E ele me disse o seguinte, vou te apoiar. No que você quiser na tua vida, eu só vou te pedir uma coisa, que você seja o melhor. E ele me disse o seguinte, não que o trabalho de lixeiro seja algo desonroso, muito pelo contrário, talvez seja a mais nobre das profissões. E ele me disse o seguinte, ele falou, você pode ser o que você quiser, eu vou te dar o suporte dentro das minhas possibilidades, só vou te pedir que você seja o melhor. É preferível você ser o melhor dos lixeiros do que o pior dos médicos. Para um lixeiro bom nunca vai faltar o trabalho, mas para um médico ruim pode ser que o trabalho um dia falte. E eu muito novo naquela época, né, eu tive essa conversa com meu pai, mas naquele momento eu não dei muita importância, né, o que eu queria era treinar jiu-jitsu, ser campeão mundial. E aí, saí pra vida, né, ganhei 8 títulos mundiais durante toda a minha carreira, ganhei mundial em todas as partes, campeonato pan-americano, europeu, brasileiro, né, peguei a faixa preta, fiquei quase 4 anos sem perder na faixa preta, e na minha cabeça eu estava cumprindo aquilo que eu havia prometido pro meu pai, em ser o melhor. E aí depois de quase 4 anos sem derrota na faixa preta, eu fui lutar o Mundial de Abu Dhabi e eu perdi pro Leandro Lobo. E aí quando eu peguei o voo de volta pro Brasil, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né, cara? Eu falei, poxa, aquela conversa que eu tive com meu pai, cara, meu pai se esforçou tanto para eu poder estar aqui nesse momento da minha carreira e, cara, eu prometi para ele que eu ia ser o melhor e eu fracassei. E aí quando eu cheguei em São Paulo, isso estava me incomodando muito, peguei meu carro, fui para São Carlos e falei, pai, preciso conversar com o senhor. Ele falou, pode falar. Aí eu falei, pai, eu queria pedir desculpa, né, porque eu prometi para o senhor que eu ia ser o melhor. O senhor tem dentro das suas possibilidades, todas as dificuldades aí, sempre me ajudou, me deu esse suporte. E aí eu fui lá e perdi, mas eu prometo que isso nunca mais vai se repetir. Que eu vou treinar ainda mais, que eu vou me dedicar ainda mais e eu vou ser o melhor novamente. E aí ele esperou eu falar tudo que eu queria falar pra ele, né, desabafar. E aí quando eu terminei, ele falou, terminou? Eu falei, terminei, é isso. Ele falou, Marco, eu acho que você não entendeu muito bem a nossa primeira conversa, né? Quando eu te pedi pra você ser o melhor, não é o atleta, o melhor atleta de jiu-jitsu de todos os tempos, o cara que nunca perde, o cara imbatível, é o cara que nunca vai ser derrotado. Quando eu pedi para você ser o melhor, é você ser o melhor dentro das suas possibilidades. É você ser melhor hoje, melhor ontem do que você é você ser melhor hoje do que você foi ontem, e você ser melhor amanhã do que você é hoje. O que eu te pedi foi o seu desenvolvimento pessoal, é você ser a tua melhor versão. Mas eu vou te ensinar uma outra lição hoje. Muitas vezes na tua vida, você vai dar o teu melhor, mas o teu melhor não vai ser o suficiente. E tá tudo certo. E sabe por que isso acontece? Porque a vida não é justa. A vida é difícil. E a vida é um lugar que muitas vezes vai fazer de tudo para que você fique de joelho no chão para sempre. Mas no final das contas, o mais importante não é quantas vezes você ganhou alguma coisa. O mais importante é quantas vezes você falhou, mas no dia depois dessa falha, você levantou e continuou caminhando atrás do seu objetivo, né? Então, meu pai é um cara que não tem estudo, não tem formação nenhuma e com certeza foi o cara que deu o maior conselho para a minha vida. O primeiro deles não tome nenhuma decisão baseada no status e no dinheiro. O dinheiro e o status é a consequência do teu sucesso. Você só vai ser bem sucedido se você fizer algo que você ame verdadeiramente, né? E a segunda é que a vida não é fácil, muitas vezes o nosso melhor não vai ser o suficiente. E tá tudo bem que seja assim, né? A gente não precisa ser o melhor no mundo, a gente precisa ser o melhor hoje que a gente foi o melhor ontem, né? A gente precisa buscar essa evolução pessoal na nossa vida. E que muitas vezes a gente vai dar o nosso melhor e mesmo que a gente fracasse, a gente vai poder voltar para nossa casa e nos olhar no espelho como homem, né? E ter um sono tranquilo, porque a gente falhou dando o nosso melhor. E não tem demérito nenhum em falhar dando o melhor. O problema é quando a gente não faz o nosso melhor, né? Então, essa talvez seja a mensagem aí que eu quero deixar para vocês aí, e faça um pouco de sentido na cabeça de vocês, né? Eu não sei qual momento da vida de vocês estejam vivendo. Todo mundo tem dificuldade. A minha não é maior, mas também não é menor que a de vocês, né? Só que o que a gente precisa fazer é dar a importância ao nosso problema que ele merece. Nem mais nem menos. É a importância exata daquilo. E entender que desistir não é uma opção. Na verdade até é, mas é uma opção para os mais fracos. E não tem ninguém fraco aqui. O
jiu-jitsu não forma pessoas fracas. E quando eu digo pessoas fracas, eu não estou dizendo ao tatame não, estou dizendo para a vida, né? O que a gente aprende aqui, a gente aplica na vida. Então, o que a gente precisa entender é que quando uma coisa está difícil, meu amigo, é através da dificuldade que a gente cresce. É fora da zona de conforto que as coisas extraordinárias acontecem. Né? Na zona de conforto não tem nada de interessante, não tem nada bom. Então, é importante a gente entender que muitas vezes a dificuldade no nosso caminho ela é primordial para o nosso crescimento. Né? Então, tirem o hábito de desistir da vida de vocês. Né? Tem muita gente que chega, está no trabalho, aí tem um problema, o chefe começa a pressionar e é muito mais fácil eu pedir conta daquele trabalho e arrumar outro do que tentar melhorar. Eu estou em um relacionamento que meu relacionamento está ruim, é muito mais fácil eu separar da minha esposa, do meu esposo, encontrar outra pessoa do que tentar melhorar aquilo que já existe. E aí, quando a gente vê, a gente começa tudo e não termina nada. A gente começa uma dieta na segunda, interrompe na quarta. A gente fala que vai se dedicar ao treino, começa na segunda, chega na quinta-feira, a gente está cansado. E a gente cria aquela ilusão de que, eu treinei muito bem segunda, terça e quarta, então mereço descansar hoje. E aí quando vê, esse hábito está impregnado na nossa vida. E aí a gente tende a desistir perante a qualquer dificuldade. Eu já desisti de muita coisa na minha vida por conta de empecilhos. E essas desistências fazem com que eu me sinta mal até hoje quando eu me recordo desse momento. Já teve muitas coisas na minha vida onde eu fui até o final, onde eu dei o meu melhor, mas o resultado não foi o que eu esperava. E está tudo bem, eu consigo conviver tranquilamente com isso, com esse resultado. Porque o resultado a gente não controla. As coisas ruins que acontecem a gente não controla. O que a gente controla são as nossas atitudes e o que a gente vai fazer para a gente chegar ao nosso objetivo. Né? Se eu vou ganhar um campeonato de jiu-jitsu, não está no meu controle. Mas o treinamento que eu vou fazer, a dieta que eu vou fazer, a preparação física que eu vou fazer, a parte estratégica e a parte psicológica, tudo isso está no meu controle. Tudo isso é minha responsabilidade. Pode ser que eu chegue lá e tenha alguém que seja melhor que eu, está tudo certo. Pode ser que eu acorde num dia onde eu não esteja muito bem. Pode ser que o juiz da minha luta interpretou uma coisa errada e deu um ponto que não era para. Tem vários fatores externos que a gente não consegue controlar. Mas o dar o melhor todos os dias na vida de vocês, isso é responsabilidade de vocês. Né? Quando alguma coisa acontecer, primeiro, ao invés de a gente ser vítima e falar que tudo é difícil, a gente precisa fazer uma autoanálise e entender se a gente deu o nosso melhor. E se a gente chegar à conclusão de que deu o melhor, está tudo bem. Falhando, vamos levantar, sacode a poeira, vamos para a próxima, está tudo certo. O problema é quando a gente fala sem ter dado o nosso melhor. Isso vai machucar a gente a vida toda. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do seminário. Isso, essa parte técnica aí, esse é o meu ponto de vista sobre o jiu-jitsu, a maneira com que eu vejo o jiu-jitsu. Não é a única, não é a melhor, mas é uma maneira que funcionou muito para mim. Espero que eu tenha contribuído aí para vocês o crescimento do jiu-jitsu de vocês. Também espero que eu tenha contribuído aí também para a vida de vocês fora do tatame, né, com essa mensagem, que é uma mensagem, não um conselho, porque quem sou eu para dar conselho, mas é uma mensagem que eu tenho certeza aí que vai fazer sentido para a vida de vocês. Agradecer mais uma vez meu grande amigo aqui, Kaká. Hugo, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, dividir um pouco do meu conhecimento para vocês. A gente, o grupo do Jiu-Jitsu, a gente passa muito mais tempo na nossa academia do que para a nossa própria família. Então a nossa academia, ela acaba sendo uma extensão da nossa casa. E a gente só convida as pessoas para dentro da nossa casa, as pessoas que a gente tem alguma estima, que a gente tem alguma consideração e alguma admiração. Então se eu estou aqui hoje, né, esse é o julgamento que eu faço, né, que eu estou dentro da casa de vocês, então alguma coisa de bom, eu tenho aí alguns valores alinhados a gente tem junto aqui para poder estar aqui hoje. Então eu agradeço você permitir com que eu venha até a tua casa aqui e compartilhar de mais uma conquista tua, né, que é a inauguração da nova academia amanhã. Eu acabei de inaugurar uma nova academia lá em São Paulo ontem, né, da qual eu sou sócio, eu mais a Aliança Association, que é a Aliança Jardins. Então ontem foi um dia de muita alegria para mim, foi um dia de muita felicidade. Então eu sei exatamente a emoção que vocês devem estar passando aí no dia de hoje, porque é difícil, cara, é muito difícil a gente fazer as coisas, trabalhar com pessoas, fazer um novo empreendimento, principalmente no Brasil. Então, cara, sou muito fã da história de vocês.
conhecendo muito pouco, então só tempo eu vou ficar mais fã ainda, mas eu valorizo muito a coragem que vocês têm de fazer um novo empreendimento, esse projeto de ter 10 academias aí, levar o jiu-jitsu ao máximo de pessoas possível. Então, com certeza, vocês têm todo o meu respeito aí, muito obrigado, tá bom? Salve de palmas. Agradecer em nome da Rise e de todo o jiu-jitsu de Pernambuco que está representado aqui por diversas bandeiras. Quero dizer que você está cumprindo o propósito que seu pai te passou, e eu percebi isso não foi hoje aqui no tatame, mas de 3 da manhã, quando eu fui buscar no aeroporto, e ver a tua atitude, a tua educação, não somente com a gente, mas com todas as pessoas, né? Na recepção. E hoje aqui de novo, né, chegando, fazendo questão de falar com todo mundo, e eu observo muito os detalhes, né? E a gente fala que as atitudes falam mais do que as nossas palavras, né? Então é muito bom ver tudo isso que está compartilhando com a gente, né? Agradecer esse depoimento que você traz de vida pra gente, mas tipo assim, olhar realmente a forma como você estava se portando com cada um, com as pessoas, o carinho, abraçando ali, né? Às vezes a gente fica, pô, às vezes o cara do sul, né? Não gosta muito de abraço, a gente aqui do Nordeste, tudo abraça e tal. Então realmente eu fiquei bem surpreso com tua postura, você me surpreendeu, não somente tecnicamente, mas na tua forma de pensar, na tua atitude de se relacionar com as pessoas. E vou sugar o máximo que eu puder hoje, ainda tem amanhã, né? Amanhã a gente tem Novi, lá no Espinheiro, todo mundo aí também convidado. Ainda dá tempo de convidar alguém aí que de repente não pôde vir hoje, né? Parabenizar também toda a galera aí que também está aqui se dedicando, porque hoje é véspera de carnaval. Eu sei que tem uma galera aí que está querendo ir pro bloquinho aí na rua, né? Mas estão se dedicando aqui o sábado, amanhã o domingo, entendendo isso como um momento importante para a vida de vocês também. E tudo aquilo que tem valor, que tem significado para a nossa vida, seja desenvolvimento técnico, seja desenvolvimento profissional, né? Seja desenvolvimento pessoal, compartilhar de vida. Então tudo isso é que vocês estão investindo, né? É um investimento, né? Não somente técnico. Eu acho que o técnico é até o menos importante, como ele falou, né? Ele está compartilhando um pedaço da visão dele, mas toda a riqueza de estar junto, né? Cada bandeira que chega aqui, cada faixa preta que vem visitar a gente aqui, pô, que legal a gente poder quebrar essas barreiras, né? E ver o jiu-jitsu evoluindo dessa forma, a gente poder espalhar essa mentalidade, né? Que a Aliança compartilha, que a Rise também procura seguir. Acho que é um pouco disso também. João, fala um pouquinho também. Bom, eu acho que todo mundo vai compartilhar do que eu estou dizendo aqui, né? Michael Lang me surpreendeu como pessoa. Eu achei ele muito dedicado, eu achei ele um cientista do jiu-jitsu. Eu vi hoje a aplicação das suas técnicas sobre outra perspectiva, né? Sobre outro prisma. Eu achei fantástico. Fantástico as conexões que você fez de boxe, por exemplo, com o jiu-jitsu, saída de quadril, fuga de quadril, conexões, progressões, tá? A questão da razão acima da emoção, do boxe, da ratoeira. Pequenas coisas que você fala ficam na mente, e mais na frente, como ele disse, são mensagens que acima da técnica vão estar implícitas no nosso modo de viver. Estou falando um pouco da parte técnica, teórica, do que foi o seminário, mas não poderia deixar de parabenizar também, e achar muito nobre da sua parte, Maicon, a mensagem que você deixou para nós sobre persistência de vida, sobre dar o seu melhor de si todos os dias, ensinar para a gente que a derrota faz parte da vida, e que ela não deve ser vista como derrota, desde que você a tenha como um aprimoramento pessoal e como lição aprendida. É porque vai ser duro, né? A gente vê aqui, estamos hoje num dia feliz, num seminário trazendo uma lenda desse, um ícone desse, e amanhã vamos inaugurar a 3ª academia, mas esse processo nós sofremos muita derrota. Várias derrotas, várias dificuldades, estamos tendo ainda, vamos ter hoje. Mas quem disse que seria fácil? Não vai ser fácil. Talvez essa dificuldade torne o caminhar de cada dia mais gratificante. O dormir e o acordar tenha sentido, porque o difícil é que faz o fácil ficar gostoso. Então eu queria te parabenizar, estou muito honrado aí de ter você conosco aqui hoje e amanhã, né? Esse dia vai ficar
registrado aí nos nossos anais e pode ficar certo que as suas mensagens vão contribuir e vão ficar aí registradas na minha memória. Valeu, irmão? Agora, alguém quer falar alguma coisa? Se alguém também se sentir aí à vontade de querer falar alguma coisa, também a gente tá aí, né? É isso que eu ia dizer, né? Se vocês quiserem falar algo, Seja de compartilhar, se quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, seja uma pergunta a respeito da minha carreira, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham aí, fica aberto aí para vocês poderem falar o quanto tá. Opa! Posso falar, cara, agradeço muito o convite, mas tem uma coisa que não me apetece, é festa, cara. Eu sou um cara muito caseiro, tranquilo, mas agradeço demais. Agradeço demais. a igreja no chão. Exato, a igreja no chão. A fechada agora, só uma pergunta. Eu queria cuidar do principal do seu, eu queria fazer uma pergunta. Agora, A gente, alguns atletas lá sempre se perguntam, né? Vai chegar uma transição, você falou aí na transição, e a gente sempre se pergunta muito, a transição do professor, do atleta para o professor e do professor para o empresário. Como é que foi essas transições e o modo que se tornou fácil vendo hoje? Porque no momento lá foi muito difícil, vendo hoje. cara, excelente pergunta. Talvez uma das mais importantes aí, análises que eu fiz durante toda a minha carreira é justamente essa. Quando eu iniciei o jiu-jitsu, eu tinha o sonho de ser campeão mundial em todas as partes. Esse era meu objetivo. Só que durante todo o processo, eu tive a sorte de ter encontrado pessoas boas durante a minha carreira que me ajudaram, né? Então, 3 pessoas tiveram um impacto gigante na minha carreira. E essas 3 pessoas, obviamente que em diferentes proporções, mas eu vi que elas tinham um conceito de trabalho duro muito latente. Então a primeira era foi meu pai, né? Eu via nele ali aquele conceito de trabalho duro sempre, um cara trabalhador, um cara dedicado, levantava 5h30 da manhã para trabalhar, passa chuva, passa sol, saudável, doente, sempre trabalhou. Chegava de sábado em casa, né, todo mundo trabalhava, eu treinava, estudava, fazia as coisas. Chegava sábado, eu e meus irmãos, a gente queria dormir um pouquinho até mais tarde. Só que chegava sábado, 8 horas da manhã, ele acordava todo mundo em casa, aí ele dava a vassoura para mim, o rodo para minha irmã, o pano para o meu irmão tirar fora, e ele e minha mãe ia lavar o quintal. Então todo mundo tinha que fazer uma tarefa no sábado de limpar a casa, e aí depois a gente podia fazer o que a gente quisesse. Então ele sempre mostrou a importância de você trabalhar duro. Depois eu vi isso com o Cobrinho, né, que foi o meu primeiro professor. Ele era o cara que eu treinava mais que todo mundo. E depois eu vi essa característica do Fábio como um empresário e professor. E aí, respondendo a tua pergunta, quando eu era atleta e eu comecei a me destacar nas competições, o Fábio uma vez me chamou para o escritório dele e falou: Ana, deixa eu te contar uma história. Você está se destacando muito como atleta, está ganhando os campeonatos, mas o teu sucesso como atleta não garante o teu sucesso como professor, e muito menos como gestor. Para cada uma dessas pessoas, você precisa ter uma habilidade diferente. O conceito de trabalho duro você vai aplicar a todas, mas a preparação que você precisa ter para cada um é diferente. E quando ele me disse isso, eu comecei a ficar preocupado com essa parte também, né? Cara, o que eu vou fazer quando essa parte de atleta acabar? Qual vai ser o meu próximo passo? No momento em que eu estava no auge da competição, não tinha tanta premiação em dinheiro como tem hoje, né? Então eu tinha claro na minha cabeça que para viver de jiu-jitsu eu tinha que ter uma academia de jiu-jitsu. E para viver dignamente eu tinha que ter uma academia de sucesso. Ter uma academia é uma coisa, você ter uma academia de sucesso é completamente diferente. Mas respondendo a tua pergunta com mais clareza, qual foi a maior dificuldade que eu encontrei? Quando a gente é atleta, a gente é muito egoísta. E esse egoísmo é importante para você alcançar o seu objetivo, né? Então o treino precisa ser o treino que é o melhor para mim. As pessoas que se quiserem relacionar comigo, não tem problema nenhum, mas tem que ser dentro dos meus termos.
Minha esposa muitas vezes queria sair para comer alguma coisa e eu falava, não, vamos ficar em casa porque eu estou cansado, amanhã eu tenho que treinar. Ah, vamos comer isso, não posso porque eu estou de dieta. Então, a gente cria uma vida e para que as pessoas façam parte desse relacionamento, elas precisam estar dispostas a viver a nossa vida. Né? Esse é o preço que a gente precisa pagar para ser um campeão. Quando a gente se torna um professor, a gente dá um giro de 180 graus. Né? Aí é muito mais você dar às pessoas do que você receber. É muito mais você ver o que favorece o grupo do que o que favorece a você. É muito mais você agir pelo correto do que pelo conveniente. E isso é uma chavinha que muitas vezes é difícil da gente virar. Né? E aí, quando você vai para o gestor, é mais ainda. Porque não é mais você tomar conta de um grupo de alunos ou de um grupo de atletas. É você tomar conta do grupo de atletas da academia, do grupo de alunos, do teu quadro de professor, da tua secretária, da tua recepcionista, da tua gerente, do teu valet. Você tem uma equipe embaixo de você, aonde muitas vezes, para essa equipe desempenhar um bom papel, você precisa se doar a essa equipe e desenvolver essa equipe. Muitas vezes, quando um funcionário teu fracassa, e a gente chega e fala, pô, esse cara, muitas vezes o problema não está nele, o problema está em você, cara. Você treinou esse cara o suficiente para ele não cometer o tipo de erro que você está pré-julgando? Você motivou esse cara, né, e contou uma história para ele de onde você imagina que ele chegue dentro da tua empresa para que ele consiga dar o melhor dele o tempo todo, né? As pessoas são movidas à motivação, né? Então é muito mais você se doar para as pessoas do que você querer algo para si próprio. Isso é um exercício, a gente precisa fazer esse exercício. Mas é importante a gente entender que todo mundo que quer viver do jiu-jitsu precisa entender essa transição de carreira. Eu li um livro uma vez que dizia o seguinte: quando a gente inicia uma carreira, a curva de crescimento ela é um movimento para cima. Quando a gente começa a decair, não é que a gente cresce, anda em linha reta um tempo e depois cai. Né? A mesma linha que sobe, ela desce. E se a gente não pular desse barco para o outro, fazer essa transição de carreira, pode ser que fique um gap muito grande aí nesse período, aonde, cara, isso deixe você frustrado. Né? Imagina hoje, se o meu objetivo fosse ser campeão mundial. Cara, eu não consigo fazer hoje as coisas que eu fazia há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Esse tempo passou. E passa para todo mundo, é algo normal da vida de todo ser humano. Só que a gente precisa ser inteligente o suficiente para entender que a gente precisa fazer essa transição de carreira. E talvez, né, o atleta seja o mais visível possível. Porque uma hora a gente está ganhando todo mundo, uma hora a gente vai e perde. E começa a perder e não consegue mais fazer o que a gente conseguia fazer. Então isso é mais sensível aos olhos. Mas essa é a maior dificuldade que eu encontrei. E mais uma vez, cara, eu não tive a visão. Eu tive pessoas que me mostraram a visão e me mostraram como é que o jogo é jogado e como é que funcionam as coisas. Né? E aí, por conta de ter esses mentores, eu consegui aí arquitetar e desenhar minha carreira para que eu conseguisse fazer todas essas transições até o dia de hoje. Passando por um processo. Tudo na vida é processo. Tudo que você vai fazer na tua vida, se você não tiver um plano, se você não tiver um processo, você só vai dar certo, meu, se você der muita sorte de Deus olhar e falar, pô, esse cara eu vou ajudar ele de alguma maneira. Mas tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter processo na vida. Se a gente não tiver... Eu acredito que hoje também, tanto para você ser atleta, quanto para você ser um empresário do segmento, a gente tem muitas referências hoje. Então isso pode te ajudar, né, nessa transição. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensou em idealizar a Rise, a escola pra gente inicial de motivação foi a OJ, hoje mesmo. A gente começou a olhar o brand dele, como é que eles posicionavam a marca dele, de que forma eles gerenciavam a OJ, né? Depois a gente trouxe o Fábio Gel para ministrar um curso de gestão aqui no Recife também, em 2017, 2016. Então a gente foi juntando, ou seja, a gente tinha referência. Depois eu sentei com a galera da Gracie Barra também,
com o Braulio, com o pessoal daqui, eles passaram para mim um pouco sobre o programa pedagógico, como é que funcionava na Gracie Barra. Tu tem que olhar, tipo assim, pô, eu tenho alguma referência, eu quero ser mais perto do quê? É de uma Gracie Barra, é de uma Aliança, é de uma Aljop? Que tipo de escola é mais parecido com o que eu quero construir, né? E hoje existe informação para isso, né? Vários profissionais compartilham seus conhecimentos de gestão, pedagógico, né? Antigamente, há 20 anos atrás, era impensável, né? Um cara de outra academia vir numa academia e compartilhar, tá entregando o seu tesouro, né? Então hoje a gente evoluiu muito nisso. Eu acho que tá mais fácil ter a informação, né? Mas tem que fazer o processo, tem que pagar o preço, né? Já me coloca à disposição, viu? Para ajudar. Só compartilhando um pouco da visão do professor Rogério, que teve aqui, uma das palavras que marcou muito foi ele mencionando assim sobre quem é o meu concorrente no mundo do jiu-jitsu. Ele pensava, meu concorrente é aquele cara que abre uma academia na mesma rua que eu. Eu disse não, esse não é meu concorrente. Meu concorrente é o camarada que abre uma academia sem uma boa estrutura, sem um bom treinamento, sem uma boa posição, porque ele vai fazer uma propaganda negativa do jiu-jitsu. Se ele não tiver uma boa orientação, se ele não tiver uma boa estrutura de funcionamento, vai dar problema para aquele aluno. E aí aquele aluno que teve aquela experiência ruim ali, ele vai multiplicar para outras pessoas. E aí o jiu-jitsu acaba pagando por isso. Então vou compartilhar o meu conhecimento, a minha história de sucesso, porque isso vai multiplicar boas experiências. Enquanto o jiu-jitsu estiver crescendo, eu estarei crescendo também. Então isso mudou bastante assim, na minha concepção, essa visão também, preservação, de formação, de não sei o quê. Eu digo, cara, que bonito isso, né? Que você possa compartilhar e todo mundo crescer junto, né? Admirei ainda mais o professor Rogério e a sua escola depois dessa experiência com ele. Você falou é muito importante e essa foi a grata surpresa que eu tive quando eu vim para cá e comecei a conversar a respeito da Rise, e aí eu vi que os nossos valores e ideais estavam muito alinhados. Mas pode ser que uma pessoa que tem uma experiência ruim em alguma academia, ela entenda que o mercado do jiu-jitsu seja aquilo, e pode ser que o jiu-jitsu perca essa pessoa para sempre. Então quando isso acontece eu fico muito triste. O que eu quero é todas as academias do mundo prestando um excelente trabalho, porque é acreditado, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, e aí a gente vai ter uma competição honesta. Aí vai ser quem entregar o melhor serviço mesmo. E aí tá tudo bem, né? Se eu perder pra você porque um cliente julga que o teu serviço é melhor que o meu, tá tudo certo, cara. Eu vou ver o que você tá fazendo de diferente e vou implementar na minha academia. Agora o problema é quando a gente não tem nem a chance de atingir essa pessoa, né? Porque muitas vezes ela fala, pô, esse é o jiu-jitsu. Isso é algo que eu não quero pra minha vida dessa maneira. Então, você compartilhou aí, é muito importante. Galera, para não se estender muito, eu vou pedir para a gente fazer uma foto geral. Depois, deixo o livro aí para a galera dar um rolinha aí também, que eu sei que tem gente aí querendo brincar também. E a alegria dos meninos, né? O cara ficou, falou, pô. Vamos bater uma foto geral. E aí, quem quiser sair, quem quiser ficar com rolinha, amanhã tem mais. Vamos organizar aqui. Cadê Max? Tá possível você pegar? Uma foto. Aqui mesmo? Acho que rola. Foto aí. Deixa eu ver se dá. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui. Obrigado pela oportunidade de mostrar grande Kaká. Ah, Fred. Hoje pode dar banho. Esse é o tamanho. Mas só pequeno, não uso óculos. Vamos botar os pretos sentados, viu? Os pretos sentados e os demais de pé por cor. Por cor de bolo, não por baixo. Então os pretos, vamos homenagear todos os pretos. Sentar todos os pretos aqui. Coisa boa, hein? Já que você a gente consegue todo mundo ter acesso. consegue, vou compartilhar com todo mundo, tá? Tá sendo gravado, depois eu vou compartilhar esse material no canal do YouTube, tá? Peixe aí, ele vai pegar. Tá pegando tudo? Tá alinhado? Arrasta sua candidatura, né? Tá vendo tanto de preto, né? Se ficar ruim, é porque ele mesmo, só, né? Então a gente vai pra cá, assim. Todo mundo? Só os faixas pretas. Fica mais.
Tem muita preta, né? Tem de lá para cá, porque tá muito frio. Não, mas tem Isso aí. Número 4 você fala, Vai né? dar um tempo aí de forma preta aí, né? Foi? Vai daí também, Davi, garante aí também. Vem de lá também. Você dá um rolinho aí. Vamos hidratar, vamos dar um Tomem uma aguinha também, né? hidrata-se. Ficou boa a foto? Não, bota um sorrinho. Fazer aquela pagadinha. Eu vou disponibilizar o vídeo de gravar, depois eu vou mandar esse material pra você, porque tem material de divulgação. Agradeço, Max. É, vamos. Agora? Hidrata e o que quiser, tá? Se mata. Hidrata e se mata. Pode passar. Pode passar. Eu ainda aceito ainda, que eu não tenho uma gosto Eu não tenho, porque é o seguinte, eu só bati muito na trave. E como ele fala de persistência, eu um pouco. É o mesmo futebol. Eu tenho garrafa, porque não Tá com tudo, vamos lá.
Valeu. Hoje vai ser um dia... Tu acha que lá não vai ter bloco de carnaval lá não, bicho? Não, pô. Só ali na... perto do bairro ali, cara. Bora sentir, bora sentir. Vou chegar lá e gente... Onde é? É, Mogi Gigante. Eu acho a galera... Eu vejo a galera sempre falando que lá tá muito claudiado. Se lá não tiver bloco, tá muito concentrando. Eu acho que ali tá claudiado. Meu, muito bacana, cara. A gente tem uma visão muito igual, né, cara, de como que é o negócio, de como tratar o jiu-jitsu, e acho que isso é o que é o mais legal, né? É o que nos dá uma esperança da perpetuidade da coisa, do crescimento, do desenvolvimento, né? Tá falando, cara, a gente tá ecoando uma voz aqui para ver se chega mais gente. E quem que são os professores aí das unidades aí? Então eu tenho hoje 11 faixas pretas que ministram aula na... Alguns deles estavam Tava, o barbudo, aquele barbudo ali é um deles, né, aquele que tava, deixa eu ver, de turma, hoje aquilo que eu te falei, hoje um aluno meu, faixa marrom, tem um bloco de carnaval hoje, cara. Aí antes de eu fechar com você, que a gente tava naquilo de alinhar os horários, né, terminou que tu conseguiu um espaço da tua agenda, ele anunciou o bloco dele, né? Então tinha um monte de aluno que já tinha assumido um compromisso com ele, entendeu? Entendi. E aí eu não queria prejudicar o evento dele, né? Porque ele alugou carro de som, trio elétrico, fechou, é uma operação, eles fecham rua assim, sabe? Aí eu falei, não, então vamos... O bicho gosta do negócio mesmo. Mas eu sou caseiro também, a gente vai ficando mais velho, cara. Não, eu não quero... Onde tem confusão, muita bebedeira, né, cara? A perspectiva de ter problema é grande, cara. Você sabe. Tumulto, muita gente bebendo. Não, e a gente que não faz, na verdade, a gente atrai mais ainda, né, meu? Porque eu fui algumas vezes, assim, quando o pessoal, puta, meu, né? Não tinha como fugir mesmo. Mas eu chegava lá, me sentia um peixe fora d'água, né? Porque, pô, não bebe, não faz nada, fica ali. Tá bebendo.